que eu passo pra esses alunos hoje, gato? Ah, sei lá, velho. Você não tinha que falar das vanguardas europeias e do modernismo com eles? Ué, desde quando você fala? Eu sempre falei. Molequinhos, aulinha de literatura, palestra de literatura com o professor Paulo, o professor mais querido de vocês. Hoje a gente vai falar sobre vanguardas europeias e modernismo. E logo de cara, aí no fundo do nosso slide, vocês podem ver, vocês podem notar uma série de obras um tanto quanto exóticas, digamos. Um tanto quanto esquisitas. Alguns de vocês devem estar pensando: nossa, professor, quem produziu essas obras bizarras provavelmente cheirou umas coisas ilícitas. Eu não duvido. Eu não duvido que isso tenha acontecido. Mas, apesar do absurdo, apesar do estranhamento que os senhores devem estar tendo diante dessas obras, como por exemplo, tem um mictório ali, professor, as pessoas fazem xixi ali, o que tem de artístico nisso? Moços e moças, venham comigo que vocês vão entender o porquê disso. Tudo tem uma explicação e a gente vai investigá-las agora. O que eu espero com a palestra de hoje? Eu estabeleci alguns objetivos pra gente. O primeiro deles, identificar as principais linhas artísticas da vanguarda europeia no início do século XX. O segundo ponto, reconhecer a quebra de padrões estéticos. Colocar um mictório, por exemplo, em um museu, quando não é para se fazer xixi nele, é uma quebra de padrão bastante considerável, venhamos e convenhamos, promovida por essas vanguardas. Terceiro pontinho, identificar o modernismo como parte integrante das vanguardas desse período. Que período é esse, professor? Década de 1920, aproximadamente. A gente vai falar um pouquinho menos, um pouquinho a mais, mas grosso modo, o nosso foco, o nosso recorte de tempo que a gente vai analisar hoje gira em torno de 1920, tá? Reconhecer algumas das características, das principais da literatura modernista, além, é claro, por fim, de reconhecer a influência dessas vanguardas na arte produzida até os dias de hoje. Moços e moças, quando a gente fala dessas vanguardas e das correntes literárias que a compuseram, questionamentos são sempre existentes por parte daqueles artistas. Professor, mas eles estão questionando o quê? Galera, eles estão questionando tudo, desde a nossa própria existência até o nosso jeito de ser, agir, falar, comer, fazer, viver, existir. Eles estão questionando tudo. E é por meio da arte que se comunica valores, pessoal. É por meio da música, é por meio da pintura, é por meio da dança que nós vamos perceber o mundo e as suas manifestações, tá? A partir do momento que alguém toma como um elemento de arte essa pintura de todos os tipos de sopa da Campbell, que é uma marca bastante comum dos Estados Unidos, e seria o equivalente pra gente do sachê de ketchup quero, sabe? Se alguém chega com um quadro extremamente valioso e tá lá bem bonitão num museu maravilhoso aqui do Brasil, e tem lá um monte de ketchup quero, aquele sachê que a gente pede pro lanche, ninguém gosta e a gente joga fora. E aí? O que tem de artístico nisso? Pessoal, Andy Warhol, ele colocou essas sopinhas aí justamente para questionar a nossa perspectiva de arte. Por que você vai no museu esperando uma obra extremamente realista e com aquela pegada renascentista que quando a gente fala em arte logo vem à nossa cabeça? Por que a arte tem que ser aquilo? Por que o conceito de beleza precisa necessariamente ser aquilo? Essas e outras questões são levantadas por esses autores, mas vamos aos pouquinhos, porque senão vai ficar confuso. Se vocês ouvirem uns barulhos aí de guerra, de morte, é meus gatinhos destruindo o saco de ração. E eles fizeram xixi no saco de ração e rasgaram. Esses gatos estão uma beleza hoje. Mas voltando. Aí ele tá puxando o tapete em cima, tá aí. Meu Deus. É a revolta dos gatos. Crianças, contexto histórico. Aula viva é isso aí. Contexto histórico, galera. O que estava acontecendo na Europa naquele momento que
de certa forma, influenciou esses artistas, aquilo que eles pensavam e aquilo que eles queriam comunicar. O que estava acontecendo, o que estava rolando, o que tinha de diferente nesse período. Pessoal, nós estamos em plena década de 20 e uma série de reformulações, transformações, mudanças gritantes no mundo, na tecnologia, na medicina e em tudo mais está acontecendo. E tudo isso, galera, de certa forma, apareceu nas artes e na obra daqueles caras, tá? Professor, o que de relevante aconteceu nesse momento? Em primeiro lugar, a Primeira Guerra Mundial acabou de terminar, tá? E a Revolução Russa, que aconteceu em 1917, surge como uma alternativa às injustiças promovidas pelo capitalismo. Tá que depois a gente sabe o que aconteceu com a União Soviética, que ela veio a se tornar. Mas naquele momento, galera, quando a União Soviética está por nascer, está por se construir, é extremamente interessante e curioso uma união de tantos países reformulando sua metodologia comercial, social e, sei lá, raio que o parto, tudo que você imaginar e que não é capitalista. Isso despertou o imaginário das pessoas e fez com que elas questionassem e repensassem suas próprias formas de agir, ser e trabalhar, tá? Professor, que mais? Galerinha, os irmãos Lumière criaram o cinematógrafo e a partir daí surgiu o cinema. Olha só que legal. E é bem interessante isso, galera, porque a primeira sessão de cinema durou mais ou menos uns poucos segundos, não chegou a um minuto. As pessoas se reuniram numa sala escura, sentaram-se e as imagens que elas veriam a seguir era de uma locomotiva vindo em direção a elas. Todo mundo saiu correndo da sala, imaginando que ia ser atropelado. Galera, isso é fantástico. Parece bobinho pra gente, porque a gente está habituado a tecnologias hoje que, nossa senhora, né? Seriam inimagináveis para aquele período. Mas imaginem para eles, um pessoal que ainda está maravilhado com a criação da fotografia. Agora as imagens se mexem. Meu, isso é a máquina do tempo, isso é tecnologia marciana, sabe? Outra coisinha, Santos Dumont, brasileiro, olha só que orgulho. Lá em Paris, ele apresentou o seu 14 bis, uma máquina que voava. Olha que fantástico, até então só os passarinhos o faziam. Agora o homem pode voar. Nossa, irmãos Wright, morram de inveja. Estados Unidos 2, Brasil 1000. Nessa vocês perderam. Moços e crianças, houve também um indivíduo que fumava muito cachimbo e muito charuto, que chamava Sigmund Freud. E no campo da medicina, ele trouxe uma série de inovações no sentido de que, em seus estudos relacionados à psicanálise, descobriu ele que havia pelo menos 3 agentes operando dentro de nós: o id, o ego e o alter ego. Ou seja, isso que a gente a gente não é só isso. Digamos que nós somos a World Wide Web, né? www. Mas o ser humano, na verdade, é a DeepNet. O que nós conhecemos de nós mesmos, o que nós conhecemos da nossa mente e do nosso cérebro, chega a 1-2% de tudo aquilo que ele tem a oferecer. Tem muito mais a se explorar. Freud apenas arranhou um universo de possibilidades, tá? E o realismo, lembra que a gente já estudou essa corrente estética? O realismo, que tinha certeza que já tinha estudado todos os aspectos da realidade humana, ele teve que ser repensado, afinal de contas. E agora que o humano é muito mais do que a gente acreditava ser? E agora que a realidade que havia sido retratada e investigada, agora conta com máquinas que voam, imagens que se mexem. Meu, é um novo mundo. E a arte precisava estar a par disso. Precisava comunicar esses valores para essas pessoas. E é por isso que essas vanguardas são tão inovadoras, são tão rebeldes, trazem tantas coisas que causam estranhamento. Afinal de contas, uma máquina que voa naquela época causava muito estranhamento. Uma máquina que produz imagens que se mexem produziu muito estranhamento. O que é um mictório dentro de um museu servindo de obra de arte? Isso não é nada perto disso tudo que surgiu nesse momento. Moços e moças, termina aqui a primeira parte
assistam a segunda parte, tá? Não esperem muito para não perder o pique da Rede Globo. Vão lá, espero vocês. Beijo.